desenvolvido por Kuhn, a estrutura das revoluções científicas. Porque esse é um físico cuja tese de doutorado é estudar como se deu a mudança de paradigma do geocentrismo para o heliocentrismo. Ou seja, para a astronomia e para a física, que supunha que a Terra era o centro do mundo, para uma outra física, onde o Sol era o centro do mundo. A visão dos conservadores é que a revolução, o pensamento científico se dá através do trabalho de vários pesquisadores presos em laboratórios de avental branco, colhendo dados, e com esses dados vão reformulando gradualmente o seu pensamento. O Kuhn estuda a história da passagem do geocentrismo para o heliocentrismo e tira uma conclusão totalmente diferente. Primeiro, há um debate, há uma luta política entre os dois paradigmas. Quer dizer, os heliocentristas são ameaçados e ameaçam os geocentristas. Não é uma luta entre monges que procuram a verdade e quando a verdade contraria, a nova verdade encontraria uma verdade anterior, ele pede desculpas e muda de ideia tranquilamente. Não é assim. Portanto, o embate entre cientistas é um embate tão duro e tão cheio de rivalidades como o embate entre os políticos. Então, o geocentrismo, para ser derrubado pelo heliocentrismo, custou episódios conhecidos, como vocês conhecem, e eu vou relatar depois, do julgamento pela Inquisição do Galileu, né, que falava que a Terra se movia em torno do Sol e na Inquisição, no Tribunal da Inquisição, para salvar a própria pele, negou que isso ocorresse. Todos conhecem esse episódio. A mesma coisa acontece em todas as áreas de ciência, de conflito entre paradigmas. Um paradigma, por exemplo, o paradigma do geocentrismo, uma vez estabelecido na comunidade científica, ele começa a gerar pesquisas que tentam comprovar esse paradigma inicial. Então, a Terra é o centro do mundo. Então, há várias pesquisas que caminham comprovando essa visão inicial. E começam a aparecer exceções. Astros cuja órbita não combina com a ideia, com o paradigma de geocentrismo, movimentos de astros que não estavam previstos, presença de astros que essa hipótese geocentrista não permitia que existisse. Então, esse paradigma vai sendo reformulado para que combine, essas exceções vão sendo trabalhadas para que eles combinem com o paradigma inicial, ou seja, com a hipótese que a Terra é o centro do mundo. Ele só será vencido quando aparecer um outro paradigma que trate, que dê conta, que explique essas exceções. Então, os cientistas do geocentrismo estão trabalhando nas exceções. E as exceções incomodam a tese principal, mas não a derrubam. Só derrubam quando aparece um outro paradigma. Não, é o Sol que é o centro do mundo e não a Terra. Aí todas aquelas exceções foram resolvidas. O astro que nós não prevíamos pode ser previsto melhor, de forma melhor agora. A órbita dos planetas, que eu imaginava que eram circulares, e se explicava o movimento dos planetas com teorias de esferas muito complicadas, passam a ser resolvidas agora pela hipótese que as órbitas são elípticas do Kepler. Há, então, uma substituição de paradigma. Sobre isso, um intervalo interessante. Por acaso eu assisti um curso sobre o evento do Galileu e é muito interessante o que aconteceu. A Igreja já estava incorporando a ideia de que a Terra não era o centro do mundo. E a Igreja Ilustrada não se incomodava de forma significativa com uma interpretação não literal da Bíblia, mesmo naquela época. Porque a interpretação... Aliás, na Bíblia não está escrito que a Terra é o centro do mundo, mas se Deus criou o homem
e colocou aqui porque aqui deve ser o centro. O centro é o melhor lugar, que é uma visão humana e não divina, né? Que o centro e o que está no alto são os lugares importantes. O Galileu era amigo do Papa, e muito amigo. E o Papa era também um cientista. E ambos conviviam e trocavam diálogos e conversas sobre ciência, sobre como é que a Terra move em torno do Sol, como é que é a trajetória dos planetas. Eram dois cientistas, o Galileu, não religioso, e o Papa. Só que o Papa propôs uma teoria sobre as marés e expôs ao Galileu, que achou ridícula a teoria. Não é, para nós, eu esqueci o detalhe, que as marés seriam decorrentes da rotação da Terra, e vocês sabem que as marés são decorrentes da atração da Lua e do Sol sobre o mar, né? Ele propôs essa teoria e o Galileu, como todo bom cientista, escreveu um livreto gozando o Papa, sem limites, e gozando da teoria que ele fez, um livretinho. E depois também publicou um livro, ou antes, dizendo que a Terra era o centro do mundo, ou que se movia em volta do Sol. O Papa, como todo cientista, que também é vaidoso, ficou irritadíssimo com o livro do Galileu e o chamou para o Tribunal da Inquisição para ele retirar o que ele tinha dito. Mas o tema da disputa não era o heliocentrismo, era uma vingança contra o livro que gozava o Papa. E o Papa, que era amigo do Galileu, se preocupou em colocar nesse tribunal o seu cunhado. Não sei como é que o Papa tem cunhado, mas ele tinha um cunhado, um primo, que tomou conta para que o Galileu não fosse levado à fogueira. O Galileu foi condenado a ficar preso na própria casa. Então, ele maneirou a vingança. Mas o episódio não é da Igreja Católica se colocando, como nós vemos no teatro e nas versões comuns da história, talvez que sejam as verdadeiras, essa é uma versão alternativa. É que o julgamento do Galileu foi motivado por uma rixa científica e uma falta de respeito ou uma gozação do Galileu com a teoria do Papa, que aproveitou o heliocentrismo para pôr o Galileu no banco dos réus. Bom, depois desse intervalo sobre a história dos paradigmas do Kuhn, esse é um livro que marcou várias gerações e ainda marca, tanto em filosofia quanto em ciência, fácil de ler, dá para comprar pela Amazon, deve existir a tradução em português. Quem gostar de ler, espero que todos vocês gostem, vale a pena ler. Nós convivemos em 3 paradigmas, como eu chamei aqui. Primeiro, Adam Smith. Vamos colocar os clássicos, né? Mill e Ricardo, que são advogados de várias formas do funcionamento correto do mercado, né? O argumento mais forte é o da mão invisível. Cada um entregue a sua própria cobiça ou ambição, procurando o máximo lucro e a máxima utilidade, acaba gerando o maior bem-estar para a sociedade. Um resultado paradoxal, uma justificativa para o funcionamento do mercado que está aparecendo aos olhos do Adam Smith, 1746, nesse período que ele está escrevendo. O Marx é o outro paradigma, dizendo, olha, o sujeito não é o indivíduo autônomo, competitivo, que sabe o que quer e, se deixado livre, obterá o melhor para a sociedade e para si mesmo, como esses aqui proviam. No Marx, a grande revolução é que o sujeito é o capital. Ou seja, vivemos num sistema cujas decisões, ações, propósitos e valores são
dados pelo capital, ou seja, pelo desejo de acumular cada vez mais, crescer. Né? Queremos crescer cada vez mais. Tudo o que faz sentido nesse mundo, que o Marx está criticando, é crescer e acumular mais capital. Nós não podemos ver isso, somos, segundo Marx, somos sujeitos pré-históricos, que somos, a nossa vida, a nossa visão, as nossas curvas de diferença são determinadas por esse sistema. Somos pré-históricos porque dentro desse sistema nós falamos uma língua que não é a língua da nova sociedade que surgirá, onde o capital deixará de ser o sujeito, onde não haverá propriedade individual, haverá, portanto, novos homens que falarão uma nova língua, por isso que nós somos pré-históricos, e será uma sociedade solidária. Né? O ponto de vista, ou a visão dos trabalhadores é a visão universal, porque eles são a maioria da população e são os que trabalham com o seu diretamente. Esse será a origem da nova língua, do novo sistema, da nova sociedade. E aqui um terceiro paradigma, que é o Keynes, que não é contra o sistema capitalista, mas vivendo os anos iniciais do século XX, tenta salvar o capitalismo de si mesmo. O capitalismo é um sistema que funciona, cujo funcionamento, cujas características não são dadas pela soma dos nossos comportamentos individuais. Todos nós juntos acabamos produzindo um sistema que é diferente, o resultado é diferente da soma das nossas ações individuais. É parecido com Adam Smith nesse sentido. Também ele fala, cada um procura o máximo lucro, mas como vocês sabem na teoria micro, acabam tendo todos lucros igual a zero e transferindo todos os ganhos de produtividade para o consumidor. Não é? Aqui também existe um sistema, e aqui um sistema muito mais amplo, né? A própria cultura que é fixada pelo capitalismo, e aqui é um sistema que precisa de intervenção, tanto monetária quanto fiscal. Simplificadamente, nós podemos dizer que o paradigma keynesiano é o paradigma que orienta a social-democracia. O paradigma marxista é o que orienta as propostas de revolução do proletariado comunista. E o paradigma Adam Smith, Mill e Ricardo é o paradigma que orienta as propostas libertárias de o Estado não fazer nada, não atrapalhar a nossa vida, se limitar apenas àqueles bens públicos que só o Estado pode fornecer. Segurança, justiça, só. Saúde já não é. Vejam a discussão do Medicare nos Estados Unidos. Saúde não é dever do Estado. Transporte, na Constituição brasileira, transporte é um dever do Estado. Para os libertários, de jeito nenhum. O transporte é um problema individual. Até a sua saúde é um problema individual. Se não interferir, melhor ainda. Para o nosso campo de estudo, as consequências são muito importantes. Os descendentes do Adam Smith, Mill e Ricardo propõem que não faz sentido estudar macroeconomia. Até colegas me dizem aqui na faculdade que querem acabar com o curso de macroeconomia, porque a macroeconomia é a soma dos comportamentos individuais. Então, é o livro-texto contemporâneo, que começa com o indivíduo maximizando utilidade, com risco, por um longo período de tempo, e depois é agregado e dá o modelo macroeconômico. O Keynes não, ele começa de um sistema global. A curva de uma função poupança, uma função investimento e assim por diante. Aqui, por incrível que pareça, não existe moeda. Quer dizer, nesta teoria, não existe moeda. Nesta daqui, a moeda
é igual ao ouro. É a moeda mercadoria. Mas a economia capitalista é uma economia onde tudo é uma mercadoria. Só existe mercadoria se existir moeda. Sem moeda não haverá mercadoria. E aqui no Keynes a moeda é uma moeda fiat, quer dizer, é uma moeda fiduciária. Ou pelo menos ele propõe que ela seja uma moeda fiduciária. O problema da convivência desses três paradigmas o problema não, a característica é que o diálogo interparadigmas é um diálogo restrito. A teoria keynesiana é incorporada pelos clássicos, vira a teoria neoclássica, depois é reformulada pelos novos clássicos e vira a teoria nova clássica. Novos clássicos, novo classicismo. Existe esse diálogo, mas ele não é um diálogo corrente, ele é um diálogo intermitente e não contínuo.